um aumento de 10% num quadro de inflação de 13,5%, isto não há lugar a interpretações, não é? É um facto que vai haver uma diminuição do poder de compra, porque os salários não vão aumentar de acordo com os preços. Portanto, isto, na realidade, isto não é um aumento. Portanto, a confirmar-se são estes 10% de que se fala, não é? E, portanto, isto não é um aumento, porque nem sequer cobre a inflação prevista para 2026. Agora, se o Estado pode ou não pode, isto é outra conversa, não é? Não estamos aqui a avaliar o mérito da questão, estamos a avaliar os números, a realidade, a estatística. E, portanto, um aumento de 10% num quadro de inflação prevista de 13,5% não é aumento absolutamente nenhum. Vai haver, pelo contrário, uma quebra real dos salários em 2010. E, portanto, essa é a realidade, aliás, de acordo com aquilo que tem vindo a ser feito ao longo deste tempo, em que há uma quebra do poder de compra, uma quebra, as pessoas têm menos poder de compra, podem comprar menos coisas, porque a inflação tem aumentado mais do que os salários. E, portanto, desse ponto de vista, podemos considerar que os trabalhadores, e nomeadamente da função pública, fica pior. Não sabemos quais são os salários do setor privado. Essa é uma questão que não existe uma estatística, pelo menos que eu conheça, sobre os salários do setor privado e, portanto, não saberemos qual vai ser o impacto geral na economia. É basicamente isso que se pode dizer por enquanto, não é? Muito bem. Heitor Carvalho, para iniciar, como é que viu esta informação do aumento salarial? Bom, eu antes de mais tenho uma aproximação ligeiramente diferente do Carlos relativamente à questão da análise do poder de compra. É que o Carlos fala sempre na inflação prevista. Ora, se nós estamos a falar em recuperação do poder de compra, então devíamos falar era da inflação passada, porque realmente a inflação já aconteceu, nomeadamente no setor privado, não no setor público. O setor público não produz, mas no setor privado os preços subiram o ano passado e os lucros subiram no ano passado em função desses preços. E, portanto, a recuperação deveria ser sempre para o passado. Eu tenho esta divergência relativamente à teoria geral económica. Há pessoas que justificadamente dizem, mas isso depois pode levar a que isso retroalimenta a inflação, não é? Não, mas deixa-me só aqui dizer. Carlos, a única como temos a informação é porque eu não tenho divergência nenhuma contigo, não é sobre isso. Porque eu agora estou a falar na previsão. Depois de termos a inflação real, então fazemos as contas com a inflação real. Okay. Agora não passa de uma previsão. Portanto, eu não tenho nenhuma divergência contigo sobre isso. A minha questão é, eu analiso eu diria um bocadinho mais do que disse o Carlos. O Carlos disse uma inflação de 3,5%, um aumento de 10%, significa uma perda de poder de compra aproximadamente 3,5%. Eu não digo, uma inflação de 15% o ano passado. Com um aumento de 3,5% faz recuperar, com um aumento de 10% faz recuperar de tal forma que há uma diminuição do poder de compra para este ano de 5% relativamente ao ano. Como disse o Carlos, aí que estamos perfeitamente de acordo. Isto, nós não temos dados para fazer análise, nós não temos dados sobre a economia privada. Eu peço desculpa pela minha voz, estou um bocado rouco. Nós não temos sequer justificação para os números do orçamento em termos de salários, ou seja, eu para discutir os salários no orçamento tenho que saber quantos são, não é? Quantos funcionários é que existem, qual é o salário médio, qual é o valor salarial e, portanto, encontrar o salário médio a partir daí, fazer algum benchmarking com comparação internacional e regional
Aí, se houvesse essa informação, nós tínhamos outra capacidade de análise. Infelizmente, não temos capacidade não temos dados para fazer análise e, portanto, era preciso que o orçamento tivesse sido mais detalhado. Não há nada que impeça o Ministério de fazer esse detalhe e de explicar aos angolanos quantos polícias temos, quantos militares temos, quantos órgãos de segurança de Estado nós temos, quantos professores temos, quantos médicos, enfermeiros temos e pessoal dos hospitais, portanto, das unidades operacionais, quantos é que são e quantos é que são os overheads, a gestão, a coordenação e a burocracia que é preciso para fazer movimentar esta máquina. Nós precisamos dessa informação. Quantos funcionários são? No mínimo, quantos funcionários são em total? A discussão foi aumento e foi o acordo de 100% até 2027. Em 2025, o governo e com os sindicatos acordamos o aumento de 25%. Em 2026, o acordo devia ser, ou é, discutir em setembro de 2025 a percentagem aumentar em 2026. Aqui vou ressalvar o que o meu colega disse. No mês de setembro de 2025, nós não negociamos a percentagem a aplicar para 2026. Portanto, o governo, de forma unilateral, fez um incremento de 10%, sem discussão com os sindicatos. Qual seria a vossa perspectiva? Aí vamos dar mão palmatória, nós somos culpados. Nós devíamos, como parte do acordo, devíamos apresentar ao governo uma proposta nossa para ser discutida, a percentagem aumentar em 2026. Não aconteceu. Por isso, como os centrais sindicais não apresentaram proposta, o governo avançou com 10% de aumento e assumiu o compromisso de atualizar categorias dos funcionários públicos, cerca de 70 mil funcionários. Vão ser atualizados já no pacote do Orçamento Geral do Estado. A atualização significa os técnicos médios que evoluíram o perfil acadêmico saem de médios para superiores. Não é? Portanto, isso chama-se atualização. E é um bom número, são 70 mil funcionários. Dos 70 mil funcionários, 4 mil estão à beira da reforma. Portanto, nós temos muitos professores, enfermeiros, médicos, enfim, outros funcionários da administração pública com idade para a reforma e o tempo de serviço para a reforma. Não vão à reforma porque ganham mal. Ganham como técnico médio, já é licenciado, já é mestre, está à espera dessa oportunidade, atualizar a sua categoria e a reforma. Então reconhece-se uma certa apatia dos sindicatos? Sim, não, então para isso o governo o que é que fez? Dos 4 mil funcionários já catalogados, né, controlados, o governo vai pagar, depois de atualizar, vai pagar 5 anos de contribuição ao Instituto Nacional de Segurança Social, na base do novo salário. Ou seja, este funcionário é atualizado, o governo paga 5 anos de contribuição na Segurança Social e vai à reforma com o novo salário. Os centrais sindicais sentaram e analisaram que sim, apesar de não termos chegado a uma conclusão negociada, mas esses elementos é já um ganho para os funcionários, que é uma situação que nós sempre discutimos, que é a atualização de categorias. O ideal para nós sindicatos seria negociar uma percentagem para além dos 10. Pois, porque, fazendo cálculos, com os 10 mais 25 são 35, faltam 65%. 65%, em 2027, o governo vai implementar os 65% para cumprir com a meta, de acordo com o que está no acordo, aliás, o que nós discutimos e acordamos com o governo. Aí é que as pessoas colocam algumas dúvidas. Portanto, do nosso cálculo, faltam 65%. A discussão que o meu colega disse há bem pouco tempo vai ser esta. Em setembro de 2027, aliás, deste ano, 2026, vamos discutir os 65% para aumentar em 2027. Quer dizer, não é? Imaginem que o salário é 100. Se eu negocio um aumento de 100%, significa que o salário vai passar para 200, não é? É isso. Então o que é que acontece? Em 2025 passou para 125. Em 2026 vai passar para 137,5.
para eu chegar a 200, preciso de fazer um aumento de 45% sobre esses 137,5. É isso, não é? É um aumento de 65% sobre o salário inicial. Mas sobre o salário de agora, o salário que vigora atualmente depois dos 10%, são 137,5. Portanto, falta um aumento de 45%. Mas é o seguinte, Manel, isto não é propriamente novo. O que há em 2027? Eleições. Pois, exatamente. E quando é que é normalmente o maior aumento dos salários? Em vésperas de eleições. É em vésperas das eleições. Portanto, isso aqui não tem novidade absolutamente nenhuma. Agora, e aí os sindicatos estão a reconhecer, e o que eu defendo é que deve haver negociações anuais. E que essas negociações devem ser feitas no quadro da concertação social. Há quanto tempo é que não reúne o Conselho de Concertação Social? Que é onde estão representados os sindicatos e as outras organizações, nomeadamente os patrões. No caso do Conselho de Concertação Social, do meu ponto de vista, ele precisa de uma remodelação no sentido de estarem lá representados os representantes, passo o pleonasmo, dos sindicatos e dos patrões. Por exemplo, eu creio que no atual Conselho de Concertação Social estava uma associação de empresários que era o LIDE, que nem sequer existe. E, portanto, é necessário que nós saibamos e que estas negociações sobre salários, que entregues-são a toda a gente, nós conheçamos os acordos que são celebrados, esses acordos sejam tornados públicos, para que todos nós conheçamos esses acordos e possamos acompanhar a execução desses acordos. Essa negociação, por exemplo, que houve a semana passada ou há 2 semanas, não é? É no âmbito de quê? É da concertação social, que é o local certo para se negociar em aumentos salariais? Eu não sei qual é a opinião dos sindicatos sobre essa matéria. Se temos um Conselho de Concertação, tem que haver reuniões do Conselho de Concertação. Esse Conselho de Concertação tem que ter uma agenda e nós temos que saber antecipadamente o que é que está em negociação, o que é que está em discussão. Porquê é que os senhores não apresentaram em setembro, conforme tinham combinado, uma proposta de aumento? Pergunto, é uma pergunta aos sindicatos. De facto, aí dou razão ao ilustre. A verdade é que o encontro da semana passada, nós acordamos com o governo, doravante teremos sempre reuniões trimestrais. No fim de cada trimestre, vamos reunir para avaliar o cumprimento do acordo. E quem é que está nessa reunião? Nessa avaliação, nas reuniões, quem é que está representado? As centrais sindicais. Sim, mas sim, podemos dizer, nomear a UNTA, a Confederação Sindical, não é? A Força Sindical. A Força Sindical e a CESESILA. Portanto, as 3 centrais sindicais, seus dirigentes e outros quadros participam e o governo aparece com todo o seu aparato, né? Ministério do Trabalho e outros. Vocês vão consertar. Aqui é só função pública. Só do acordo da função pública. Função pública. Então é só função pública. Para o Conselho Nacional, também abordamos a próxima reunião, vai acontecer em breve. Vamos discutir alguma proposta de alteração do estatuto do Conselho. É uma boa notícia. Sim. Vocês vão concertados ou individualmente? Vamos concertados. Não, vamos concertados. Os sindicatos vão concertados. Portanto, o que vai acontecer no Conselho Nacional da Escutação é que os patrões vão participar. Mas eu chamava só a atenção de uma coisa. Sim, Heitor. Isto é uma negociação interna do Estado. Não é uma negociação da sociedade. De um lado estão as centrais sindicais, que representam trabalhadores do Estado. E do outro lado, a única entidade que se contrapõe é o patrão Estado. É uma negociação interna do Estado. Se for concertação social... Qual é a sua sugestão? Quem mais participaria? Sendo concertação social, tem que ter lá as centrais sindicais representando os trabalhadores angolanos. Não é os funcionários públicos angolanos. É representando os trabalhadores angolanos. Tem que ter lá as associações patronais representando os patrões angolanos. Tem que ter lá o patrão Estado como patrão e tem que ter lá o Estado como responsável pela política de rendimentos e preços nacional e não como patrão. Portanto, não há concertação social. Para haver concertação social é preciso haver isto. Mas é o que o Adriano está a dizer. O que vai acontecer agora é que vão alterar o estatuto do Conselho de Concertação Social no sentido de ser mais abrangente. Ser mais abrangente. Eu acho que é uma boa notícia. Já há uma fórmula que concerne aquilo que o doutor Heitor está dizendo. Temos a Comissão Nacional, onde está para o salário mínimo nacional.
Onde estão os privados, não é? Onde estão, sim, os privados todos, até os patrões. Mas quais? Quais? A AIA, o sindicato Câmara do Comércio, Ok. Câmara do Comércio e outras associações. Sim, mas estava com a palavra Faz Venâncio. Sim, Já estamos aqui só só para a terminar. esclarecer. Sim, sim, Eles está é que estão lá dentro, nós Sim, não sim. estamos lá dentro. antes que vá esta comissão que nós criamos, que vai conduzir o acordo trienal, nós temos técnicos nestas comissões que antes era rendimento de trabalho, agora do salário mínimo nacional, discutem tudo e tragam-nos para as lideranças decidirem com aqueles também que vão decidir na parte do governo, tanto na parte da economia real como a não real, que é da função pública. Sentamos, encontramos uma solução, porque são negociações mesmo, há cedências, há pontos críticos, há pontos que não podem ceder. Então, sempre encontramos uma plataforma de entendimento para avançarmos com que o ganho para os trabalhadores é aquilo que se acorda naquele momento, e faltará só talvez a aplicação. Estamos a ter problema na aplicação, porque os acordos já estão eles escritos e assinados, agora a aplicação é que às vezes tarda um bocadinho. Mesmo esses 10% que nós discutimos recentemente, ou nos foi para nós discutirmos, estamos à espera que os mesmos hajam sua aplicação. Devia ser esse mês de janeiro, agora vão nos dar com um retroativo, e que será o mês de fevereiro. Portanto, os aumentos não serão em janeiro. Deviam ser janeiro. Os 10% não serão pagos em janeiro, não é? Não serão pagos. São pagos com Mas retroativo. já existe o acordo para ser pago em fevereiro? Já existe. E com retroativo. Com retroativo. Muito bem, Adriano estava com a palavra. Catumbela. Adriano, por favor. Bom, nós, como sindicalistas, temos consciência que o aumento de salários não ajuda a economia para estabilizar os preços. Porque mais aumento de salários, mais moeda em circulação, mais inflação. O caminho não é bem aí. Mas também socialmente o aumento é necessário. É o tal mal necessário, não é? Continuarmos a manter os salários estáticos quando a inflação no país continua a aumentar, a procura continua a aumentar, é prejudicar o trabalhador. Ora, tem que se encontrar políticas públicas para valorizar o salário. Do meu ponto de vista é este. Como? Aumentar a agricultura, não é? A indústria transformadora, para mais emprego, mais oferta de bens e serviços, e aí estabelece a economia. Portanto, não podem dizer, há quem diz, não, os sindicatos sabem reclamar salário, aumento de salário, não sei o quê. Não é bem verdade isso. Nós também temos consciência que o caminho não é este, só de aumentar salários. Mas é o mal necessário. O funcionário não pode acomodar-se perante o aumento de preços sem mexer no seu salário. As políticas do governo é que têm que estabilizar a economia. E o caminho é mesmo este, investir cada vez mais na produção e na indústria transformadora. Coisas que o país são passos muito lentos que estão a ser dados. Sim, sim. Isso a economia não é bem assim. Sim, sim. O aumento dos salários também faz aumentar a procura e, portanto, também de alguma maneira influencia o aumento da produção. Portanto, não é preciso equilíbrio, mas não é assim diretamente que os salários são maus. Os salários não são maus, são bem. E é necessário, são bem necessários. Porque nós temos uma distribuição entre custos, entre rendimentos de trabalho e rendimentos que não são de trabalho, muito desequilibrada, em desfavor do salário. Portanto, aumentar os salários, reduzindo os outros rendimentos, pode ser um bem para a economia. Portanto, é preciso não aceitar essas argumentações. Os economistas não dizem isso. Os economistas dizem que tem que haver equilíbrio e que neste momento está desequilibrado em relação aos salários. Portanto, os salários têm que aumentar mais do que os lucros para que a economia funcione melhor. Eu posso só acrescentar isto. Rapidamente, Carlos. O que o Heitor está a dizer é o seguinte: nós produzimos riqueza todos os anos e depois essa riqueza é distribuída entre os diferentes fatores produtivos. Que fatores produtivos é que nós temos? Temos o trabalho,
Temos o capital e temos a terra. O que acontece atualmente é que a parte da riqueza criada que vai para o trabalho a percentagem é muito baixa, é à volta de 20%. E, portanto, nós podemos, com uma redistribuição melhor dos rendimentos, aumentar os salários. E isso é bom para a economia e é mais justo, e é socialmente mais justo para a economia. Se me permitem, eu estava a ouvir o Adriano e parece que estava a ouvir o governo, não é? No sentido de que não, os salários não devem aumentar porque causa inflação. Isso é o argumento do patronato, é o argumento do governo. O argumento do sindicato não pode ser esse. Mesmo contra, vocês defendem os trabalhadores, não é? Se defende os trabalhadores, quer dizer, tem que reivindicar aumentos do salário. Eu estava a ver o Adriano e parece que estava a ouvir o governo falar. Então, desculpa, eu estava a reagir. É das pessoas que falam Eu compreendo a posição do Adriano, porque o Adriano está aqui a tentar mudar a ideia social que foi passada durante estes anos todos sobre os sindicatos, que são os malandros, que só querem aumentar mais salário. É isso mesmo. Portanto, ele está a tentar mudar essa concepção. Reaja, Adriano. Hoje, de facto, eu estava